Você sabia que Jesus ordenou que a igreja evangelizasse o mundo inteiro, mas levou anos para que isso começasse a acontecer? O Espírito Santo já havia sido derramado, milagres aconteciam todos os dias, milhares de pessoas se convertiam, mas a igreja continuava praticamente parada em Jerusalém. Então surge uma pergunta que poucas pessoas fazem. O que aconteceu em Atos capítulo 13 para mudar completamente a história do cristianismo? A resposta é tão importante que, se esse capítulo não existisse, talvez o evangelho nunca tivesse chegado até você. Hoje começamos um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical e vamos descobrir por que Antioquia se tornou o ponto de partida para a expansão missionária da história da igreja. E no final desse estudo você vai perceber que o maior desafio da igreja nunca foi a perseguição, mas sim o conforto e o tradicionalismo. Essa verdade continua extremamente atual para as igrejas do século XXI. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Eliezer Nunes, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você encontra toda semana vídeos comentando as lições da Escola Bíblica Dominical, de jovens e de adultos, sempre trazendo profundidade teológica, clareza e aplicação prática para o nosso dia a dia, para a sua vida, para o seu ministério, você que é professor e aluno da EBD. Nós estamos hoje iniciando mais um trimestre e por isso quero pedir a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e também quero pedir que compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais irmãos tenham acesso aos nossos estudos da Palavra de Deus. Esse conteúdo também vai estar disponível em formato de podcast pelo Spotify. Basta apenas você pesquisar por EBD com o pastor Eliezer Nunes e assim poder acompanhar o nosso conteúdo enquanto dirige, trabalha ou faz as suas atividades. E a lição que nós estamos iniciando hoje, com certeza, vai ser marcante para as nossas vidas. Nós vamos estudar a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. O comentarista da lição desse trimestre é o pastor Wagner Gabi, da Assembleia de Deus de Curitiba. Então vamos para a nossa lição de número 1, que é o chamado para os gentios. A leitura bíblica que vai servir como base para a nossa lição de hoje vai estar em Atos, capítulo 13, do 1 até o 12. Diz o nosso texto áureo: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos, capítulo 13, versículo 2. A verdade prática: quando a igreja ouve o Espírito, o evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Nós temos os nossos objetivos da nossa lição. Primeiro, apresentar o contexto histórico e espiritual da igreja de Antioquia e sua missão entre os gentios, conduzir a reflexão sobre a atuação do Espírito Santo na condução da obra missionária e no envio dos obreiros, e aplicar os princípios da igreja de Antioquia à vida local, assumindo a missão cristã como identidade e compromisso. Para entender bem essa lição, nós precisamos voltar a alguns capítulos. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus deu uma ordem clara aos seus discípulos pouco antes de subir aos céus: Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa frase é o roteiro de todo o livro de Atos. Jerusalém, Judéia e Samaria e os confins da terra. São 3 círculos concêntricos da expansão missionária. O Espírito Santo desce no dia de Pentecoste, registrado no capítulo 2 do livro de Atos. A igreja nasce com poder. Mas se você for ler com atenção os capítulos seguintes, vai notar algo curioso. A igreja recebeu poder para ir, mas ela ficou. Do capítulo 3 ao capítulo 6, a igreja ainda estava em Jerusalém. A comunidade cristã estava crescendo, multiplicando-se em número, o Senhor estava operando milagres, mas geograficamente ela não tinha saído do lugar. Por que isso aconteceu? Porque humanos se acomodaram onde estamos. Jerusalém era o centro religioso de Israel, o lugar do templo, da tradição da fé judaica, da identidade que eles tinham. Para aqueles primeiros cristãos, ainda profundamente enraizados na cultura judaica, sair dali significaria romper com tudo que era familiar para eles. E é então que chegamos ao relato bíblico do martírio de Estevão. Ele foi apedrejado por pregar com ousadia diante do Sinédrio, como está registrado seu discurso em Atos, capítulo 7. A partir da morte de Estevão, em Atos, capítulo 8, versículo 1, vai estar registrado: Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém.
e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Aquela perseguição que parecia ser uma tragédia tornou-se um instrumento que Deus usou para cumprir a própria ordem que Jesus tinha dado em Atos 1 e 8. Existe uma frase do pastor Ciro Sanches Iborde, onde ele resume isso de uma forma poderosa. A morte de Jesus mudou o mundo, mas a morte de Estevão mudou a igreja. Pense nisso por um instante. A partir de Atos 8, o evangelho começa a se espalhar. Filipe prega em Samaria, depois ao eunuco etíope, Pedro é levado até a casa de Cornélio, um gentil, e finalmente em Atos 11 a igreja em Antioquia nasce, formada por judeus e gentios que creram em Jesus. É exatamente aqui que começa o nosso trimestre. A partir de Atos capítulo 13, a sede da igreja continua sendo Jerusalém. É ali que ficaram os apóstolos. É lá que se reuniria o concílio posteriormente em Atos capítulo 15. Mas o centro irradiador, o motor que vai impulsionar o evangelho pelo mundo gentil, passa a ser a igreja de Antioquia da Síria. E o instrumento que Deus vai usar para essa tarefa é um homem chamado Saulo de Tarso, que conhecemos como o apóstolo Paulo. Então, o nosso trimestre, a Igreja dos Gentios, vai cobrir os capítulos 13 a 28 de Atos, que é a segunda metade deste livro. E para facilitar o nosso estudo, a revista organizou essas 13 lições em 4 blocos temáticos, cada um com 3 lições, e a lição de número 13, que tem uma aplicação especial. O primeiro bloco, das lições 1 a 3, vai cobrir dos capítulos 13 a 15. E ali nós vamos falar, então, sobre a primeira viagem missionária de Paulo, exatamente como nós vamos começar o estudo hoje. O segundo bloco, das lições 4 a 6, vai cobrir os capítulos 16 a 18, falando sobre a segunda viagem missionária de Paulo. O terceiro bloco, das lições 7 a 9, vai cobrir os capítulos 19 a 22 e vai tratar sobre a terceira viagem missionária de Paulo. E então, o quarto bloco de lições da nossa revista, da lição número 10 à lição número 12, nós vamos estudar sobre os capítulos 23 a 28, que trata do ministério de Paulo já como prisioneiro. E a lição de número 13, que é a última lição do trimestre, vai fazer uma síntese sobre a grande comissão da igreja. Bom, com esse resumo em mente, agora nós vamos para o primeiro tópico de hoje, iniciando o nosso estudo: o nascimento da missão gentílica. Primeiro ponto: Antioquia, um centro escolhido por Deus. Para nós compreendermos a grandeza desse capítulo 13 de Atos, nós precisamos primeiro entender onde tudo isso aconteceu. Antioquia da Síria não era apenas mais uma cidade do Império Romano. Ela era a terceira maior metrópole do mundo conhecido na época, e estava apenas atrás de Roma e de Alexandria, e foi fundada por Seleuco Nicator por volta do ano 300 a.C. Ela foi transformada em capital da província romana da Síria. Nós estamos falando, então, em uma cidade com uma população de mais de centenas de milhares de pessoas, sendo um ponto de convergência de muitas culturas, idiomas, religiões, rotas comerciais que conectavam desde o Oriente até o Ocidente. Mas antes de avançar nos comentários históricos, precisamos fazer uma pergunta teológica que é essencial. Por que Deus escolheu exatamente essa cidade como base de lançamento da missão para o mundo gentil? A resposta está na própria composição daquela cidade. Antioquia era culturalmente greco-helenista, um centro vivo do pensamento filosófico, debate intelectual e abertura à discussão de novas ideias. Ao mesmo tempo, ela abrigava uma comunidade judaica significativa, com sinagogas bem estabelecidas. Isso criava, então, uma condição ideal, porque havia uma ponte natural entre o mundo judaico, de onde vinha o evangelho, e o mundo gentil, para onde o evangelho precisava se alastrar. Foi em Antioquia que, pela primeira vez na história, os seguidores de Jesus receberam o nome pelo qual ficariam conhecidos para sempre. Atos 11, 26 registra: foi em Antioquia que, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Esse detalhe é mais profundo do que parece, porque esse nome não surgiu de dentro da comunidade cristã. Ele foi dado de fora, por pessoas que observavam aquele grupo e percebiam que havia algo diferente naquelas pessoas. Eles eram o povo de Cristo. Não era apenas mais uma seita judaica, era uma comunidade nova, com uma identidade nova e uma mensagem diferente que cruzava fronteiras étnicas e culturais. O historiador da igreja primitiva, Eusébio de Cesareia, na sua reconhecida obra História Eclesiástica, que eu tenho aqui,
ele vai registrar a origem dessa comunidade no capítulo 3 do seu livro, dizendo: a igreja de Antioquia já florescia e se multiplicava, quando estando presente numerosos profetas chegados de Jerusalém, e com eles Barnabé e Paulo, além de uma multidão de outros irmãos que pela primeira vez o nome de cristão brotou nela, como uma fonte caudalosa e fecundante. A imagem que Eusébio cria aqui é poderosa. Antioquia não era apenas um ponto no mapa, ela era uma fonte, uma nascente da qual jorrava o evangelho para as nações. Essa mesma cidade se tornaria a base para as 3 grandes viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele sempre partia de lá e sempre retornava para lá, prestando contas à comunidade que o enviava. Isso nos diz algo fundamental sobre a estratégia divina. Deus não opera por meio de indivíduos isolados, mas por meio de uma comunidade enraizada que envia, sustenta e acolhe de volta os seus obreiros. Deus é um Deus organizado. O comentarista Meyer Pearman, em sua obra clássica sobre Atos e a Igreja que fez missões da CPAD, quando ele reflete sobre o papel de Antioquia, ele afirma que o propósito do evangelho era ser transplantado. Antioquia, que veio a ser um centro missionário, foi o ponto de partida para o apóstolo Paulo. Interessante essa palavra transplantado, que o Pearman usa aqui, porque o evangelho não foi criado para ser cultivado em uma casa fechada. Ele precisa ser transplantado para outros solos para continuar frutificando. E aqui está uma aplicação direta que é prática para a vida da igreja de hoje. Antioquia não escolheu ser um centro missionário. Ela foi escolhida por Deus e ela respondeu a esse chamado. A sua característica fundamental não era riqueza material, infraestrutura religiosa, nem tradição histórica. Era uma igreja jovem, de certo modo, mas era sensibilidade espiritual, uma comunidade que ouvia o Espírito Santo, que reunia diferentes etnias e classes sociais sob o mesmo evangelho e que estava disposta a enviar para fora o melhor que tinha. O comentário expositivo de Atos, de David Garland, na série Ensino o Texto da CPAD, ele vai observar que a igreja em Antioquia é a cabeça de ponte para a missão do mundo gentil e que ela encomendaria Paulo e Barnabé, junto com outros, para esse ministério. Essa expressão cabeça de ponte, ela é militarmente precisa. Era uma expressão usada dentro do exército para uma posição avançada, a partir da qual um avanço do exército seria possível. Sem Antioquia, o evangelho teria permanecido muito mais tempo dentro das fronteiras do judaísmo palestino. Mas Deus escolhe seus instrumentos improváveis para realizar coisas extraordinárias. Ele escolheu uma cidade cosmopolita, multicultural, marcada pelo paganismo e pela diversidade. Mas ele fez dela uma grande fonte irradiadora do evangelho para todo o mundo gentil. Que desafio isso representa para nós hoje? A nossa comunidade também pode ser escolhida por Deus como base de uma missão que vai muito além dos muros da nossa igreja. Agora deixa eu te mostrar algo interessante. A antiga Antioquia da Síria, a qual nós estamos falando aqui na lição, corresponde hoje à cidade de Antáquia, localizada no sul da Turquia, próxima à fronteira com a Síria. Por isso, muitos estudiosos afirmam que Jerusalém foi o berço da igreja, mas Antioquia tornou-se o berço das missões cristãs. Um detalhe que chama atenção é que a igreja mais importante do Novo Testamento, depois de Jerusalém, praticamente desapareceu da história. Ao longo dos séculos, essa região foi conquistada por diferentes impérios, sofreu terremotos devastadores e, posteriormente, a expansão islâmica acabou reduzindo drasticamente a presença cristã. Isso serve como uma reflexão muito séria para nós hoje. Igrejas e cidades que podem ter tido um passado glorioso no reino de Deus, mas precisam permanecer fiéis à missão que Deus deu em cada geração para não sumir do mapa. Segundo tópico da nossa lição, profetas e doutores servindo ao Senhor. Atos 13, versículos 1 e 2. O versículo 1 aqui do capítulo 13 nos apresenta um detalhe que seria fácil de passar batido, mas ele carrega um peso teológico e pastoral imenso. A composição da liderança da igreja de Antioquia. O escritor Lucas registra 5 nomes: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém e Saulo. Cada um desses nomes, quando examinado de perto, revela o caráter único daquela comunidade cristã. Barnabé era levita natural de Chipre, alguém com raízes no sacerdócio judaico, mas de origem da diáspora, da dispersão do povo judeu. Simeão, chamado Níger, uma palavra latina que significa negro, que indica com grande probabilidade que ele era um homem de origem africana,
talvez da região do sul do Mediterrâneo. Lúcio era natural de Cirene, como o próprio nome diz, uma cidade costeira da África, uma região que hoje seria a Líbia, que nós conhecemos. Manaém havia sido criado junto com Herodes Antipas, o mesmo Herodes que decapitou João Batista, o que significa que ele tinha vínculos com a aristocracia política do tempo de Jesus. E Saulo, que era um fariseu formado aos pés de Gamaliel, o maior e mais respeitado rabino da sua geração, e também Saulo era um cidadão romano da cidade de Tarso. Agora pare e pense, essa é a equipe que Deus usou para lançar a maior campanha missionária da história cristã. Um levita cipriota, um homem negro, um africano de Cirene, um ex-integrante da corte de Herodes e um ex-perseguidor da Igreja de Deus. Se existe algo, irmãos, que caracteriza então essa liderança, não é a homogeneidade, mas é uma diversidade radical, unificada por uma única realidade, o Senhor Jesus Cristo. Para ele, não há acepção de pessoas. Essa diversidade não era acidental, ela era o sinal visível de que o Evangelho havia começado a cumprir a sua natureza universal. É interessante que Paulo não era o único a se destacar naquela igreja. Haviam outras pessoas com excelência no ministério. Veja que Lucas cita 5 nomes. Isso mostra, que nós nunca seremos os únicos. E quem quiser ser usado no reino de Deus, nunca deve pensar que é a última bolachinha do pacote, como se diz hoje em dia. Haviam outras opções naquela igreja, todos serviam ao Senhor. Assim como nós, que somos apenas um vaso nas mãos do Senhor. O texto identifica estes 5 homens como profetas e doutores, 2 ministérios que se complementam, porque juntos eles formavam o núcleo da vida espiritual daquela comunidade. O papel dos profetas na terminologia do Novo Testamento não se resume a predições ou palavras sobre o futuro, mas também envolve falar e anunciar com inspiração imediata do Espírito Santo, para a edificação, exortação e o consolo da igreja. Veja 1 Coríntios 14 e versículo 3. Os doutores ou mestres que aparecem aqui atuavam de uma forma mais didática. Eles expunham e ensinavam sistematicamente as Escrituras, preservavam e transmitiam a tradição dos ensinos de Jesus e formavam outros discípulos na fé. Meyer Pearman, comentando exatamente esse momento aqui do livro de Atos, no livro A Igreja se fez missões, ele descreve assim: um grupo de mestres e profetas que exerciam o dom de falar sobre inspiração divina e dedicavam-se a um período especial de oração e jejum. É provável que o restante da igreja estivesse orando também. Os acontecimentos dos versículos subsequentes indicam que, de fato, havia uma busca por direcionamento espiritual para o programa missionário daquela igreja. Eles oravam em gratidão pelo que Deus realizava entre os gentios daquela cidade, mas também oravam em favor das multidões não evangelizadas da Ásia Menor e também do continente europeu. Essa é a marca de uma liderança madura. Não está apenas se celebrando os resultados locais, mas está carregando no coração o peso pelas regiões que ainda não foram alcançadas. E essa expressão que aparece no versículo 2, servindo eles ao Senhor e jejuando, isso traduz o verbo grego leuturgeo. É o mesmo termo que é utilizado na Septuaginta, que é a tradução do grego do Antigo Testamento. E esse termo indica o serviço sacerdotal que era feito no templo. Isso não é apenas uma linguagem ordinária de uma reunião de oração. É uma linguagem de culto, de adoração intencional, de rendição a Deus. Aqueles líderes não estavam reunidos para discutir estratégias de expansão ou resolver problemas administrativos. Eles estavam adorando a Deus. E é nesse contexto de adoração genuína que Deus costuma revelar os seus propósitos. Existe uma aplicação pastoral que é urgente aqui. A maioria das igrejas hoje tem reuniões de planejamento, comitês de evangelismos, equipe de estratégia, e tudo isso tem o seu lugar. Mas a igreja de Antioquia nos lembra que uma das mais decisivas decisões missionárias da história da igreja cristã foi tomada não em uma reunião de líderes, mas em um culto de adoração, com jejum, oração e sensibilidade espiritual. E quando a liderança da igreja se coloca diante de Deus de uma forma genuína, o Espírito Santo fala. Ele falou em Antioquia e ele continua falando. O comentário expositivo registra ainda que essas pessoas colocaram as mãos sobre aqueles que são escolhidos para serem separados como concessão de uma bênção para a sua missão futura. Era um ato de identificação daquela igreja com a missão divina que foi revelada. A diversidade daquela liderança entre aquelas pessoas, a sua humildade em adorar antes de agir,
Complementariedade entre a profecia e o ensino são marcas que toda liderança cristã deveria cultivar. Uma igreja que só tem doutores é uma igreja que sabe muito, mas age pouco. Uma igreja que só tem profetas é uma igreja entusiasmada, mas tendenciosamente emocionalista, sem fundamento doutrinário. A combinação dos dois, como havia em Antioquia, produz o equilíbrio necessário para uma igreja saudável e cumpridora da missão da igreja aqui na terra. Terceiro tópico, a separação de Paulo e Barnabé, versículos 2 e 3. A cena que Atos 13, 2 e 3 descreve é uma das mais importantes de todo o Novo Testamento. Não apenas pelo que aconteceu, mas pela forma como aconteceu. O Espírito Santo falou, provavelmente por meio de um dos profetas presentes, em mensagem em línguas com interpretação por palavra profética, como está lá em 1 Coríntios 14, 5, e a ordem foi precisa: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Existe um detalhe gramatical nessa ordem que merece atenção cuidadosa. O Espírito Santo não disse: separai para mim 2 obreiros que vão iniciar uma missão nova, mas ele disse: para a obra que os tenho chamado. O chamado já existia antes daquele momento. A revelação do culto não estava criando uma vocação do zero. Ela estava apenas confirmando publicamente, diante daquela comunidade cristã, algo que já havia sido estabelecido na vida daqueles 2 homens por ação direta de Deus. E aqui a gente tem que fazer essa reflexão, irmãos. Muitas pessoas hoje têm sido enganadas por mensagens proféticas falsas, presumidamente inspiradas, entregues por terceiras pessoas. É mais seguro seguir de acordo com o princípio. Primeiro Deus fala à pessoa sobre a sua vocação, antes de confirmá-la publicamente em um culto. A vocação de Paulo e Barnabé se referia a uma obra a qual o Espírito Santo já tinha chamado eles. Meyer Pearman apenas está dizendo que assim, o Espírito Santo apenas confirmou aquilo que as pessoas chamadas já sabiam no seu íntimo. Essa é uma observação muito importante. O Espírito Santo não opera por meio de surpresas que contradizem o testemunho interior do cristão. A voz profética na comunidade confirma, alinha e torna público aquilo que Deus já havia sussurrado no coração do indivíduo em momentos de oração ou de consagração pessoal, de encontros com Deus. Barnabé já havia demonstrado em toda a sua trajetória anterior, que a Bíblia revela, o seu caráter e unção necessários para a obra missionária. E Paulo, então, não precisa nem se falar. Ele já havia recebido, desde o momento da sua conversão, a incumbência de levar o nome de Jesus aos gentios. Volte lá em Atos capítulo 9, versículo 15, para você ver. Então aqui nós temos um detalhe interessante. Paulo não começou a sua primeira viagem missionária logo após a sua conversão. Entre o seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, e a separação dele para a obra missionária, em Atos 13, meus amados, passaram-se mais de 7 anos. Alguns estudiosos chegam a afirmar entre 10 a 12 anos. Nesse período, Deus preparou Paulo em silêncio. Antes de confiar a Paulo uma grande missão, após ele enfrentar alguns problemas e resistências em Jerusalém, ele passa por anos no deserto e em Tarso, até que Barnabé, orientado pelo Espírito Santo em Atos 11, vai até Tarso, busca Paulo e traz ele para a igreja de Antioquia. E ali eles permanecem juntos com os outros, servindo ao Senhor. No reino de Deus, o preparo é tão importante quanto o envio. Talvez você que está me assistindo agora esteja se sentindo como Paulo, anos e anos sozinho em Tarso, sendo preparado por Deus, talvez até pensando que está em um isolamento. Fique tranquilo, na hora certa, Deus vai mandar alguém buscar você para iniciar a obra que Deus tem na sua vida. Agora pensa comigo aqui, que coisa tremenda. Não sei se você já tinha pensado nisso, mas quanto tempo se passou na vida de Paulo? Não se faz um homem de Deus da noite para o dia. E aquilo que aconteceu em Antioquia foi um passo seguinte, foi o reconhecimento público do chamado de Deus. Ele não saiu por conta própria, só porque tinha recebido um chamado, mas nos deixou um exemplo de obediência, maturidade, de esperar o tempo de Deus na vida, para então desempenhar o ministério com segurança e alegria na presença do Senhor. A resposta da igreja foi exemplar em 3 dimensões. Primeiro, o jejum, uma postura de seriedade espiritual, de humildade diante da magnitude daquela decisão. Segundo, a oração, o compromisso de manter a cobertura intercessória sobre aqueles que estavam sendo enviados. E terceiro, a imposição de mãos,
o ato simbólico mais significativo de todos. Dentro da teologia bíblica, quando se impõe as mãos sobre alguém, você está se identificando com a situação daquela pessoa, você está participando daquela situação. A igreja não estava apenas despedindo os obreiros, ela estava dizendo: nós vamos com vocês. O que vocês fizerem lá, nós fazemos aqui. A missão de vocês, Paulo e Barnabé, é a nossa missão. Esse é um ponto teologicamente relevante. O poder para a missão vem do Espírito Santo e não da imposição de mãos em si. O ato litúrgico é o sinal externo de uma realidade espiritual e de uma chamada que já estava presente. A escolha e a unção do Espírito Santo já estavam sobre a vida deles. Agora foi confirmado pela imposição de mãos das pessoas. Assim como acontece com a ordenação ministerial. Quem consagra é Deus, mas quem confirma é a igreja, é o ministério da igreja através da imposição das mãos. Meyer Pearman vai destacar ainda o que ele considera ser um ponto central dessa passagem. Deus opera juntamente com a sua igreja. Ela deve reconhecer publicamente a vocação para o ministério recebida da parte de Deus. Nenhum obreiro pode ser independente no sentido de prescindir das orações, conselho e apoio dos seus irmãos em Cristo. Olha que palavra interessante, né? Então observe agora essa combinação no texto bíblico. Diz que eles os despediram enviados pelo Espírito Santo. A combinação de que eles foram despedidos e enviados pelo Espírito Santo é a síntese teológica da missão cristã. A iniciativa é divina, mas a operacionalização é da igreja. O Espírito envia, a igreja reconhece, ordena e sustenta. Agora, olha que interessante o que David Garland vai dizer. A próxima fase do alcance da igreja com o evangelho não é a consequência da perseguição que expulsa os crentes para fora, mas é resultado da instrução e designação específica do Espírito Santo. Deus é a força motriz da empreitada da igreja e o Espírito Santo é o agente de envio. Isso desafia alguns vícios da vida eclesial muitas vezes. O primeiro é o individualismo ministerial, a ideia de que o chamado pessoal dispensa o reconhecimento e o suporte da igreja. Isso é muito perigoso. O segundo é a institucionalização eclesiástica, a ideia de que o envio depende apenas da aprovação formal de uma estrutura sem a necessária autenticação do Espírito na vida do obreiro. A igreja de Antioquia nos mostra o caminho do meio, o chamado individual confirmado pela igreja, enviado pela instituição, capacitado pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. E a partir dali começou a maior campanha missionária da igreja primitiva. E ela teve início não com recursos abundantes, não com uma estratégia elaborada, não com uma estrutura organizacional poderosa, mas com 2 homens e uma igreja em oração e a confirmação do Espírito Santo. Vamos ao segundo tópico da nossa lição, o Espírito Santo e a obra missionária. Se há um personagem principal no livro de Atos, meus queridos, muita gente pode pensar que é Pedro. Não era. Também não era Barnabé e também não era Paulo. O personagem principal, o protagonista do livro de Atos é o Espírito Santo. Por isso que muitos estudiosos sugerem carinhosamente que o título mais adequado deste livro seria Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo é citado mais de 50 vezes nos 28 capítulos do livro de Atos. Toda a glória seja dada ao nosso Deus e não aos homens. Diz o primeiro tópico da lição: o Espírito conduz a missão. Repare na sequência dos eventos. É o Espírito quem fala à igreja, versículo 2. É o Espírito quem separa os obreiros, versículo 3. E no versículo 4 é o próprio Espírito que os envia. Estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia. A missão cristã, do começo ao fim, ela é uma iniciativa divina, executada por meio dos vasos de Deus disponíveis. Isso é teologicamente importante porque nos protege de 2 erros comuns. O primeiro erro é pensar que a missão é apenas uma questão de estratégia humana, planejamento, marketing, organização, sem dependência espiritual. O livro de Atos nos lembra que nenhuma estratégia pode substituir a direção do Espírito Santo. Igrejas podem possuir excelentes estruturas, recursos tecnológicos, boa comunicação, líderes capacitados, mas se perderem a sensibilidade, a voz do Espírito Santo, correm o risco de realizar as suas atividades sem cumprirem verdadeiramente a sua missão. O segundo erro, oposto a esse, é pensar que por ser uma obra do Espírito, a igreja não precisa se organizar, planejar ou ter responsabilidade.
Nós não podemos agir simplesmente por impulso. Antioquia nos mostra o equilíbrio. A igreja ora, jejua, ouve o Espírito Santo e depois age de forma organizada, separando, ordenando e enviando. Antes do Pentecoste, os próprios apóstolos viviam retraídos, escondidos, temerosos. Mas depois de eles serem cheios e batizados no Espírito Santo, tornaram-se proclamadores ousados. E essa mesma dinâmica se repete aqui. Não é o talento natural de Paulo ou Barnabé que vai garantir o sucesso na obra missionária, mas é a unção e a direção constante do Espírito Santo. A expansão da igreja não foi um resultado da genialidade dos apóstolos, das suas estratégias ou técnicas elaboradas, ou da capacidade organizacional da igreja primitiva. O escritor Lucas faz questão de mostrar que por trás do avanço do evangelho existe uma atuação soberana do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem conduz toda a narrativa do livro de Atos. Os apóstolos aparecem como instrumentos. O verdadeiro protagonista é o Espírito de Deus que dirige cada etapa da missão da igreja. O ministério de Jesus também começou na unção do Espírito Santo, desde Isaías 61:1, mas veja também Atos 10:38. E Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou por toda parte. Então veja, a igreja primitiva avançava precisamente porque estava cheia do Espírito. Atos 4:31 diz que, tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a proclamar com ousadia a palavra de Deus. O pregador inglês Leonard Ravenhill, um grande homem de Deus, na sua obra Por que Tarda o Verdadeiro Avivamento, ele disse algo chocante. A grande tragédia dos nossos dias é que existem muitos pregadores sem vida no púlpito entregando sermões sem vida a ouvintes sem vida. Uma pregação sem unção mata a alma do ouvinte em vez de vivificá-la. Se o pregador não estiver ungido, a palavra não tem vida. Pregador, com tudo o que possuis, adquire unção. Que palavra tremenda, não é verdade? Sem o Espírito Santo, meus queridos, a igreja torna-se apenas uma instituição social, um clube de manutenção de dogmas e de costumes, sem vida, sem poder para transformar a cultura e as pessoas do mundo. Quando o Espírito conduz, a igreja deixa de ser um grupo que busca sua própria autopreservação, que se acomoda no conforto de Jerusalém, e passa a ser uma agência do avanço do reino de Deus. Como pontua Meyer Pearman, as comunidades tendem a se estabelecer com grupos firmados, focados apenas na manutenção interna, negligenciando a expansão. O Espírito Santo é quem quebra essa inércia. Ele parte as estruturas, ele espalha os crentes e força a igreja a olhar para fora. Por isso que, se sufocarmos a ação do Espírito Santo, a atividade missionária diminuirá cada vez mais. Outro ensino precioso desse texto é que a missão pertence a Deus e não à igreja. A igreja é participante da missão, mas não é a proprietária dela. Quem estabelece as prioridades, quem abre as portas, quem fecha caminhos, quem conduz os seus servos é o próprio Senhor. Isso livra o cristão tanto do orgulho quanto da ansiedade por resultados. O sucesso da evangelização não depende exclusivamente da capacidade humana, mas da fidelidade daquele que continua dirigindo a sua obra por meio do Espírito Santo. Essa verdade nos dá uma aplicação extremamente prática para a igreja hoje. Antes de perguntarmos quais métodos devemos utilizar para alcançar mais pessoas ou para crescer, precisamos perguntar se estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. Antes de planejarmos grandes projetos, grandes eventos, precisamos cultivar uma vida de comunhão com Deus. Antes de desejarmos resultados, devemos buscar a presença daquele que continua sendo o verdadeiro diretor da missão. Porque se o Espírito Santo não operar, é em vão todos os recursos humanos. Conversões genuínas não acontecem por meios humanos, é só por obra do Senhor. O livro de Atos ensina que a expansão do evangelho não começou numa sala de planejamento. Ela começou em oração na presença de Deus e continua sendo assim. Sempre que a igreja se rende ao governo do Espírito Santo, o evangelho rompe fronteiras, vidas são transformadas e o reino de Deus continua avançando na humanidade. A missão continua sendo a mesma, porque o Espírito Santo continua sendo o mesmo. Ele é quem chama, capacita, fortalece e conduz a igreja até que Cristo volte.
é o fundamento de toda obra missionária que é genuinamente cristã. O segundo tópico desse item diz o poder do Espírito na evangelização dos gentios. A plenitude do Espírito Santo, testemunhada na vida da igreja primitiva, não pode ser reduzida a uma experiência meramente emocional ou de um êxtase passageiro. Ela é fundamentalmente uma realidade que produz frutos concretos, visíveis e transformadores na vida do cristão e da igreja no avanço do reino de Deus. Os discípulos, vivendo continuamente cheios do Espírito Santo, eles revelavam ao mundo uma nova qualidade de vida, marcada pela coragem, pelo discernimento aguçado, por uma alegria contagiante, mesmo diante de perseguições severas. Veja Atos 4:31, Atos 5:41 e 7:55. Meus queridos, o batismo no Espírito Santo, prometido pelo próprio Cristo, não foi um evento isolado para satisfazer curiosidades espirituais, mas ele é uma outorga divina de um poder para testemunhar, o poder dunamis, que conferiu para a mensagem dos apóstolos uma eficácia inigualável. Dentro da nossa perspectiva pentecostal, é imperativo destacar que essa unção poderosa não opera dentro de um vácuo moral. Ela não substitui a necessidade da santificação pessoal, nem dispensa a dedicação do cristão à preparação ministerial e ao estudo profundo das Escrituras. Pelo contrário, a plenitude do Espírito Santo, ela potencializa o testemunho daquele que já está num caminho de consagração a Deus. E quanto mais cheio do Espírito eu tiver, mais amor pelas Escrituras eu terei e mais eu vou buscar a santificação na minha vida. O Espírito Santo não busca meros canais mecânicos, mas ele procura vidas que cooperam voluntariamente com a graça divina através de um estilo de vida, de obediência e santificação. A unção que capacitava os apóstolos a confrontarem os sistemas idólatras da Ásia Menor, da Europa e de todos os lugares por onde passaram é a mesma que preserva a integridade dos seus caráteres diante da tentação e da pressão social. A atuação desse poder do Espírito vai muito além da oratória convincente. A unção do Espírito fortalece a pregação, conferindo a ela uma autoridade espiritual que penetra as barreiras das resistências culturais e religiosas. Paulo diz que as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Jeremias diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, diz o Senhor. Em contextos onde o evangelho era visto como loucura ou uma pedra de tropeço, o poder do Espírito conferia aos mensageiros a ousadia necessária para permanecerem firmes na sua posição. Essa autoridade capacitava a igreja para realizar sinais, prodígios, milagres que serviam como selos de autenticidade divina, confirmando que a mensagem pregada não era uma construção humana, mas era a revelação do próprio Cristo ressuscitado. É por meio desse mover sobrenatural que igrejas foram consolidadas nos solos mais difíceis da terra, transformando grupos convertidos em comunidades vibrantes de fé, capazes de resistirem às tentações e à perseguição daquele tempo. A expansão registrada no livro de Atos, que viu a igreja transitar de um pequeno grupo de 120 pessoas, reunidos em oração no cenáculo em Jerusalém, até multidões incontáveis espalhadas por todas as províncias do Império Romano, é o resultado direto e inegável dessa obra sobrenatural do Espírito Santo. Enquanto o mundo romano apostava em suas próprias estratégias para a expansão imperial, baseada nas suas legiões do exército romano, estradas e administração civil, o evangelho avançava impulsionado por uma força que a lógica humana não podia explicar. Não estamos aqui tratando apenas da eficácia de métodos ou de uma bem elaborada estratégia missionária, mas sim da intervenção divina no mundo caído. Cada alma alcançada, cada igreja plantada em meio aos gentios, em última análise, é um troféu dessa ação do Espírito Santo. O grande evangelista Reinhard Bonk, um homem que ganhou milhares de pessoas para Jesus e fez um trabalho evangelístico tremendo na África, por exemplo, no seu livro Evangelismo por Fogo, ele disse assim: sem o Espírito Santo, a missão torna-se apenas um programa humano. Com o Espírito Santo, ela se torna uma invasão do reino de Deus. A tarefa da igreja é pregar o evangelho ao mundo inteiro. A responsabilidade pela conversão pertence ao Espírito Santo.
Para nós hoje, esse registro é um chamado a uma dependência absoluta. Se tentarmos evangelizar baseando-nos exclusivamente em técnicas, poderemos talvez impressionar a mente humana com algum nível de intelectualidade, mas jamais teremos o poder de converter o coração, transformar e libertar a vida de uma pessoa e transformar a cultura onde a igreja está inserida. O terceiro tópico diz assim: as evidências da ação missionária do Espírito, Atos 13, versículo 14. Capítulo após capítulo, o livro de Atos demonstra que o mover missionário não é uma iniciativa humana desamparada, mas ele é um projeto divino, onde as portas se abrem em lugares geograficamente improváveis. Vidas são radicalmente transformadas pela regeneração e igrejas são plantadas com solidez, mesmo em meio a perseguições intensas que visavam aniquilar o nascente movimento cristão. Logo no alvorecer da primeira jornada missionária, na ilha de Chipre, deparamos-nos com o episódio de uma densidade espiritual singular. O confronto direto entre Paulo e Bar Jesus, também conhecido como Elimas, na cidade de Pafos. Esse evento é muito mais do que um relato curioso sobre práticas ocultistas da antiguidade, mas ele é um embate de forças opostas. Trata-se de uma demonstração teológica cabal de que a luz do Evangelho prevalece de forma absoluta sobre todas as instâncias de trevas que tentam obscurecer a verdade divina. O que aconteceu em Pafos foi uma intervenção judicial do reino de Deus. Elimas, um falso profeta e encantador, utilizava sua influência junto ao procônsul Sérgio Paulo para resistir ativamente à mensagem cristã, buscando afastar da fé aquela autoridade romana que estava com seu coração sedento pelo Evangelho. Quando ele tenta distorcer o caminho reto do Senhor, Elimas se colocou em rota de colisão com a própria autoridade do Espírito Santo que estava habitando no apóstolo Paulo. E Paulo, cheio do Espírito Santo, não reagiu com hesitação, mas com autoridade que revela a soberania do poder de Cristo sobre os poderes das trevas. O julgamento proferido por Paulo, que resultou na cegueira temporária daquele homem, foi uma ação simbólica e física. Aquele homem que tentava cegar o procônsul para a verdade do Evangelho, foi ele mesmo mergulhado na escuridão física. Essa cegueira imposta não foi apenas uma punição, mas foi um sinal do poder de Deus, provando que o Evangelho não solicita permissão dos homens para penetrar em territórios dominados pela iniquidade, e nem se curva diante de qualquer resistência satânica. Ao ver aquele mágico encantador tateando cego no escuro em busca de alguém que o guiasse, o procônsul Sérgio Paulo pôde constatar visualmente que o poder do mágico Elimas era ilusório diante do poder de Deus. A conversão desse procônsul, um homem de inteligência aguçada e de alta prudência política, revela que o Evangelho não respeita fronteiras sociais, nem estratificações de classes do mundo antigo. O Evangelho alcança com a mesma eficácia tanto o indivíduo marginalizado, pobre, quanto a autoridade que detém as chaves do poder político. Como destaca Meyer Pirman, a missão demonstra que a igreja, conduzida pelo Espírito, é uma força transcultural, que supera as barreiras humanas e reúne todas as pessoas debaixo do senhorio de Cristo. É nesse sentido que o ministério apostólico reflete um princípio já anunciado pelo profeta Isaías, quando Deus declara: eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Isaías 44, 26. Em Atos, essa promessa encontra um paralelo notável. Deus confirmou a palavra anunciada por Paulo, não apenas mediante argumentos convincentes de sabedoria humana, mas também pela demonstração do poder de Deus, levando até mesmo uma autoridade do Império Romano a se sujeitar e reconhecer a verdade do Evangelho. Na nossa perspectiva pentecostal, nós reconhecemos que Deus, na sua soberania, escolheu cooperar com a humanidade redimida. A missão avança porque o Espírito Santo não apenas envia, mas ele vai na frente, preparando o coração dos ouvintes e criando circunstâncias para a conversão das pessoas. Assim, cada alma que se converte, cada igreja que é implantada, é uma evidência que a missão é, antes de tudo, um ato de Deus. Essa autoridade que Paulo exerceu na cidade de Pafos não era dele, mas a autoridade era do Espírito, que através de Paulo destronou o reinado do engano. Para o professor da escola dominical, nós deixamos aqui uma grande lição do livro de Atos. Quando estamos em sintonia com a direção do Espírito, a nossa vida torna-se um campo de manifestação do reino de Deus,
onde o poder de Deus se torna visível em meio à fraqueza humana. Não é a competência humana que produz os maiores resultados, mas é a ação do Espírito Santo. Como bem observou Dwight Moody, você pode fazer mais em um dia com o Espírito Santo do que em 1000 anos sem ele. Essa afirmação sintetiza a experiência da igreja primitiva. Onde o Espírito conduz, o Evangelho sempre triunfa, porque é o próprio Deus que confirma a palavra anunciada. O Senhor disse, porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias 4 e 6. Bom, vamos então ao terceiro tópico da nossa lição, a igreja como agência missionária. Esse terceiro tópico nos convida a olhar para dentro. O que a igreja de Antioquia nos ensina sobre o papel da comunidade local na obra missionária? O primeiro deles está no primeiro tópico, uma igreja que ouve a voz de Deus. Antioquia serve como modelo permanente para toda a comunidade cristã. O contraste entre aquela igreja e muitas realidades eclesiásticas de hoje é inevitável. Hoje existem igrejas extremamente organizadas, com excelente estrutura, boa administração, recurso financeiro até mesmo e uma programação intensa de eventos. Entretanto, toda essa eficiência pode coexistir com uma profunda pobreza espiritual quando não se ouve mais a voz do Espírito Santo. Há igrejas que sabem administrar reuniões, elaborar projetos e cumprir calendários, tornaram-se especialistas em manter atividades ou promover eventos, mas perderam a sensibilidade em discernir a direção de Deus. A igreja de Antioquia nos ensina exatamente o contrário. Aquela igreja não permitiu que o ativismo substituísse a verdadeira adoração e nem que a rotina sufocasse a dependência do Espírito Santo. Ativismo é quando a igreja entra em um círculo infinito de atividades atrás de atividades e não tem mais tempo para se dedicar àquilo que traz a essência da vida cristã. Antes de enviar missionários, a igreja ouviu a voz de Deus. Antes de tomar decisões, ela colocou-se de joelhos. Antes de agir, a igreja de Antioquia esperou pela direção do Espírito Santo. E esse continua sendo o modelo bíblico para a igreja de Cristo. Quando uma igreja deixa de ouvir a voz de Deus, inevitavelmente ela passa a ser conduzida apenas pela lógica humana. As prioridades deixam de ser estabelecidas pelo reino e passam a ser determinadas pelas conveniências do momento. A missão, então, cede lugar à manutenção, a dependência do Espírito já vai ser substituída pela autossuficiência humana, olha só. E aí é onde o crescimento espiritual vai dar lugar à mera preservação da instituição. Uma igreja pode continuar cheia de pessoas e ainda assim estar distante daquilo que Deus deseja realizar por meio dela. Por outro lado, uma igreja que cultiva a comunhão com Deus permanece sensível às surpresas do Espírito Santo, porque ela compreende que nem sempre Deus confirma os nossos planos. A igreja não estava procurando missionários para enviar, foi o Espírito Santo que indicou aqueles que ele já havia chamado anteriormente e que agora deveriam partir. A.W. Tozer observou que a verdadeira religião consiste em ouvir a voz de Deus e respondê-lo em obediência. A verdadeira espiritualidade não consiste em convencer Deus a aprovar nossos projetos, mas sim em discernir quais projetos já nasceram no coração de Deus. Essa verdade percorre toda a história bíblica, porque Deus nunca enviou seus servos antes de lhes comunicar a sua vontade. Samuel teve que aprender a dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Está lá em 1 Samuel 3:10. Isaías ouviu o chamado do Senhor e respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. E Jesus declarou também que as suas obras eram realizadas em perfeita dependência do Pai quando ele estava aqui nessa terra. O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não ouvir fazer ao Pai. João 5:19. A missão sempre começa quando Deus fala e continua quando o seu povo obedece. Vale a pena então fazermos uma pergunta muito sincera. A nossa igreja está ouvindo a voz do Espírito Santo ou apenas segue a rotina de uma programação bem organizada? Nossas reuniões são ambientes onde Deus continua dirigindo a igreja ou se tornaram apenas encontros cuidadosamente planejados por homens? A igreja nunca será verdadeiramente uma igreja missionária se deixar de ser uma igreja que ora, jejua e que tem lugar para ouvir a voz de Deus. Afinal, a missão não começa quando a igreja decidir, ela começa quando a igreja aprende, primeiro, a ouvir a voz daquele que envia.
E aqui eu deixo uma aplicação para você. Uma forte influência hoje em dia é o pragmatismo. O que é o pragmatismo? É onde os meios justificam os fins. É a pressão por resultados. É onde, se uma coisa dá certo, quer dizer que valeu a pena. Em um tempo em que muitas igrejas se perguntam o que está funcionando hoje, Antioquia nos ensina a fazer uma pergunta muito mais importante. O que Deus está dizendo hoje? Métodos podem ser aprendidos em livros, estratégias podem ser desenvolvidas em reuniões, mas direção do Espírito Santo só se recebe em oração na presença de Deus. Igrejas que deixam de ouvir a voz do Senhor podem até crescer em estrutura, em número, mas dificilmente crescerão segundo os propósitos do reino. A verdadeira vitalidade de uma igreja nunca vai ser medida apenas pelos seus recursos, pela sua programação ou pelo número de membros, mas sim pela sua capacidade de reconhecer e ouvir a voz do Espírito Santo. O conselho de Jesus foi enfático em todas as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele disse lá em Atos, ele continua dizendo e falando nos dias de hoje. Amém? Vamos ao segundo tópico deste item que fala: uma igreja que envia e sustenta seus missionários. A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra algo contracultural com a lógica humana natural. A igreja de Antioquia não reteve os seus melhores líderes para uso próprio. Ela os consagrou e os enviou para fora. A mentalidade humana tende a centralizar o sucesso. Nós queremos os melhores músicos na nossa igreja, os melhores pregadores e mais eloquentes, os líderes mais estratégicos, todos sob o mesmo teto, para que a nossa congregação se destaque. No entanto, o modelo de Antioquia é a descentralização sacrificial, o desapego ministerial. Ao impor as mãos sobre Paulo e Barnabé, a igreja estava reconhecendo que os dons daqueles seus líderes pertenciam não àquela igreja, mas em última instância ao cabeça da igreja, que é Cristo, e não àquela comunidade local. Segundo, na lógica do reino, a igreja precisa entender que perder talentos para a obra missionária é, na verdade, o maior investimento possível no reino de Deus. Quando uma igreja retém quem ela considera ser os melhores para o seu próprio conforto, ela corre o risco de se tornar uma cisterna, aonde a água para e apodrece, em vez de se tornar um rio que flui para outros lugares carentes e sedentos da obra de Deus. O compromisso de uma igreja com seus missionários não termina no momento do envio. Ele é consolidado na continuidade. O sustento de Antioquia envolveu 3 pilares fundamentais. Primeiro, o sustento financeiro, ou seja, a logística missionária envolve recursos, investir e enviar obreiros, e a forma prática de participar da colheita. Uma igreja que envia, mas não financia, está negligenciando a sua responsabilidade de viabilizar a missão. Segundo, intercessão espiritual. O campo missionário é um ambiente de batalha espiritual constante. A igreja que envia deve ser a retaguarda de oração, sustentando o missionário onde ela não consegue lutar sozinha. E terceiro, acompanhamento pastoral, porque o missionário não é um funcionário descartável. Ele permanece sob a autoridade e o cuidado da igreja que o enviou. O acompanhamento pastoral garante que ele seja ouvido nas suas angústias, amparado nas suas necessidades, evitando o esgotamento e a solidão que o campo missionário pode causar. A igreja de Antioquia não apenas enviou, ela permaneceu vinculada a Paulo e a Barnabé ao longo de toda a primeira viagem e os recebeu de volta para receber o relatório, como nós vamos estudar aí nas próximas lições. Vamos ao terceiro tópico desse item, que vai dizer assim: uma igreja que cumpre a sua comissão. Ou seja, os exemplos que a igreja de Antioquia nos deixou como uma igreja essencialmente missionária, né? Ao separar Barnabé e Saulo para a obra missionária, o Espírito Santo deixa claro que a missão da igreja não era temporária nem limitada aos dias dos apóstolos. A ordem de Jesus permanece inalterada ao longo dos séculos. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. A grande comissão continua sendo a principal tarefa até a volta de Jesus Cristo. Não se trata de uma opção para algumas congregações mais vocacionadas ou com melhores condições, ou de um ministério reservado a poucos missionários. Trata-se da identidade da própria igreja. Uma igreja que deixa de evangelizar perde de vista a sua própria razão de existir. Atos demonstra que a expansão do evangelho ocorreu porque a igreja compreendeu que a missão pertence a Deus, aonde o Espírito Santo conduziu homens e mulheres que ultrapassaram barreiras geográficas, culturais, linguísticas e até mesmo religiosas.
esse movimento continua até hoje. O evangelho já alcançou milhões de pessoas ao redor do mundo, mas essa tarefa ainda não terminou. Organizações missionárias como o Joshua Project ou até mesmo Missões Portas Abertas estimam que ainda há milhares de grupos classificados como não alcançados. Muitos deles estão concentrados na janela 10x40, que você pode ver aí. Uma extensa faixa que se estende desde o norte da África até o Oriente Médio e grande parte da África. Nessa região vivem aproximadamente 2/3 da população mundial. Nessa região predominam países de tradição islâmica, hinduísta, budista e outras religiões, onde o acesso ao evangelho é extremamente limitado ou até proibido. Esse cenário nos ajuda a compreender a atualidade das palavras de Paulo em Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Entretanto, seria um erro imaginar que a responsabilidade missionária se limita a países distantes. O Brasil também apresenta enormes desafios evangelísticos. Apesar de produzir uma expressiva população cristã, que cresce e ser um dos países que mais enviam missionários para o mundo todo, ainda existem regiões onde a presença evangélica é escassa. Comunidades ribeirinhas da Amazônia, aldeias indígenas, populações quilombolas, bairros periféricos, grandes centros urbanos que estão secularizados e inúmeros grupos sociais que necessitam ser alcançados com a mensagem do evangelho. Em muitos lugares do país, o ocultismo cresce de uma forma alarmante, sem fronteiras. E, além disso, o crescimento dessa secularização, a indiferença religiosa e o pluralismo faz com que muitas pessoas, mesmo vivendo cercadas de igrejas nas suas cidades ou até no seu bairro, nunca tenham experimentado um verdadeiro encontro com Cristo. Isso nos ensina que missões não é apenas atravessar o oceano. Muitas vezes começa com a gente atravessando a rua. A grande comissão envolve tanto o envio transcultural quanto o testemunho cotidiano no lugar onde Deus nos plantou. A igreja de Antioquia enviou missionários para outras regiões, mas continuou sendo uma igreja evangelizadora na sua própria cidade. A missão sempre foi uma responsabilidade compartilhada. Há aqueles que vão, há aqueles que enviam, há aqueles que contribuem, há aqueles que intercedem e há aqueles que acolhem. Todos participam da mesma obra e todos estão cooperando para o avanço do reino de Deus. Então é nesse sentido que a igreja de Antioquia continua sendo um exemplo para nós. Ela não apenas reconheceu o chamado de Barnabé e Saulo, mas investiu neles, orou por eles e os enviou sob a direção do Espírito Santo. A pergunta não é se a igreja possui uma missão, mas sim se cada um de nós está disposto a responder como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, já deu para perceber que esse trimestre vai ser uma bênção, não é verdade? Olha quanta coisa interessante nós já abordamos aqui e é só a primeira lição. Então, por isso eu quero te pedir, se inscreva no canal, me ajude a divulgar esse trabalho compartilhando com seus irmãos, com seus amigos, com as pessoas da sua classe da Escola Bíblica Dominical, para que juntos nós possamos crescer em graça e em conhecimento na Palavra de Deus ao decorrer das lições. Também estamos fazendo aqui as lições dos jovens. Se você já se inscreveu, deixa aqui o seu like, deixa aqui também o seu comentário. Se você quiser, diga de qual cidade você está acompanhando o nosso material, para que juntos a gente possa estar fazendo esse trabalho para o Senhor e que o corpo de Cristo possa ser edificado. Vamos à conclusão da nossa lição de hoje. A missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia, e que a igreja responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje o Espírito continua chamando sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento? Essa pergunta fica para todos nós, que o Espírito Santo nos ajude. Amém? Um abraço, até a próxima aula, que Deus te abençoe.